Fala aí, você fala tu. Hoje mais um Pode Falar. E hoje nada mais, nada menos com o dono desse bordão, que eu tenho a alegria, o privilégio de falar que eu peguei dele mesmo. Meu companheiro de ensino médio, companheiro de adolescência, companheiro de vida, Leonardo Valdez. Opa, fala aí você, fala tu, como é que você tá? Reage aí, milionário. E o papo hoje é um papo de milhões, né? Aquele clichê aí. Mas hoje é um papo de milhões. E hoje eu tô bem à vontade. Tá bem. Hoje é um papo à vontade. Hoje é um papo em casa. Papo em casa, viu, diretor? Papo hoje a direção já tá sabendo, já é tranquilo, solto, hoje tá bem solto. Tranquilo, bem Exatamente. tranquilo. Chegamos aqui hoje já com alvoroço, né, Alvoroço nas redes sociais. Leonardo. Alvoroço. Acabei de saber, Vou revelar tudo. Revelar tudo. Ó, daqui a pouco, né? Você que tá aí, fica aqui até o final, porque é um papo de casa, então vai ser um papo de intimidade, com certeza. Várias perguntas, hein? Lancei enquete no Instagram, várias perguntas. Não tá sabendo, não? É mesmo, gerou uma comunidade engajada de perguntas. Claro, várias curiosidades sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os negócios, várias perguntas diversificadas. Então fica aqui até o final, que vai ter muita perguntinha desafiadora, intrigante, várias perguntas. Então fica aí. E hoje também aqui vou deixar meu agradecimento mais uma vez, que também família aqui, Estúdio Abas, esse estúdio maravilhoso que nós gravamos os podcasts aqui, os Pode Falar e o BZcast também, que foram gravados aqui. Então, o nosso agradecimento. Você ia falar, Gato? E para 2025 tem projeto novo. 2024 foi o ano do podcast. 2025 tem projeto novo diretamente aqui dessa casa, do Estúdio Abas. Ainda não vou soltar spoiler, não vou revelar, porque esse vai ser só em 2025 mesmo. Quem estiver atento nas nossas redes sociais, quem estiver muito próximo do que a gente vem trabalhando, vai saber em primeira mão. E você vai poder, eu não posso falar, vai poder participar disso de uma maneira assim bem próxima. Olha, se você então quer aí, imagina que pode se desenvolver tanto na sua área de empreendedorismo, vendas, comunicação e marketing. Então, fala aí com a gente que eu tenho certeza que os projetos de 2025, com certeza você pode também fazer parte, hein? Então, vamos começar, né? Que hoje vai ser um bate-bola aqui, bate-papo, né, Leonardo? bem gostoso. Eu acredito que a maioria das pessoas já sabe que eu comecei aqui falando que é o meu companheiro do ensino médio. A maioria de vocês acredito que já sabe. Eu e Leonardo nos conhecemos 22 anos, meu amor. Porque você sabe, né, que atrás. E hoje, ó, eu já vou falar logo aqui no início. Hoje eu vou falar muito aqui porque eu tô pensando já nos cortes. Que isso, Leonardo? Exato, já vou abrir logo. Hoje você é totalmente intencional. Você que está acompanhando esse conteúdo, os cortes vão ser bem direcionados. Que isso, o pessoal quer saber do conteúdo da nossa história. A gente já tem que falar da nossa história e abrindo já estratégias. Já não é um papo de casa, não é íntimo? Tá bom. E daqui a pouco eu falo um pouco mais. Vai, segue daí, segue daí. Então tá, então vamos começar aí, Leonardo. Ó, já que você foi estratégico, então já vamos ser mais estratégicos ainda. Vamos começar nas perguntas do pessoal. Vambora. Eu ia dividir esse podcast, né? Mas você foi tão assim, né? Alvoroçado, né? À frente. Vamos coisa que embora. você... Eu vou falar, né? Coisa que... Ele nem é assim, gente. Sou mais tranquilo. É muito tranquilo. Eu vou revelar até um segredo relacionado a isso. Você é tão tranquilo que quem deu o primeiro beijo foi eu, gente. Eu que dei o primeiro beijo. Olha aí. Vocês vão saber aqui hoje o porquê disso. Já conta logo agora o porquê. Qual foi essa estratégia, Leonardo? Porque desde aquela época, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aqui vai uma chave muito poderosa. Você que está aí sendo empreendedor, você que quer ser vendedor, mas você é um pouco introspectivo, você é tímido, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque venda é uma técnica. Então você pode desenvolver a habilidade de vender. E o vendedor, a maior habilidade do vendedor não é falar, é ouvir. Uau, então, assim? Se você faz uma pergunta e está ali o seu prospecto, o seu futuro cliente, ou o cliente potencial está falando, e você tem aí dentro de si, você é mais introspectivo e também é tímido, você pode sair na frente de pessoas que são falantes. Eu, por exemplo, sempre fui um pouco mais tímido. Então, lá no primeiro beijo, eu usei uma técnica.
persuasiva. Eu usei a atração para mim. Eu atraí e ela veio e comprou. Então, ela veio e beijou. Então, já tá aí a primeira... Isso aí não foi combinado, hein, Primeira Luna? tá chave. Primeira chave tá aí. Não foi combinado, Poderoso, né? poderoso. Que poderoso. Ó, pega a chave aí, hein? Começamos logo de venda. Um vendedor nato que você é. Fala aí, Leonardo, desde quando começou? Já que você entrou nessa área de venda, desde quando começou essa sua habilidade para venda? Você já tinha essa habilidade? Não tinha? Por quê? A maioria das pessoas que te conhecem, você acabou de falar algo, que você é tímido. A maioria das pessoas que te conhecem acredita que você não é tímido. Então, me fala aí lá atrás, se você já tinha essa habilidade, como é que foi isso aí? Tá, é assim, eu não tinha essa habilidade justamente pela timidez. Só que com o passar do tempo eu percebi que eu sabia contar boas histórias, eu sabia contar a história, eu sabia dar relatos interessantes. A minha memória era muito boa, eu captava muitas informações e transformava aquilo em bons relatos, boas histórias. Então, desde cedo eu percebi que eu tinha essa habilidade. Mas depois, quando fui ficando mais velho, aí veio a técnica da venda. Porque aí não é só a arte de contar boas histórias, né? Aí tem vários outros aspectos que a gente vai contar um pouco aqui. Mas aí eu percebi que sim, eu tinha uma habilidade muito boa e dava para aproveitar isso, sendo aí um bom vendedor, né? E até hoje, fala sério, né, Leonardo? Até hoje você conta boas histórias, né? Até hoje eu Para os conto nossos boas amigos, histórias. Modéstia à parte, na nossa família. eu conto boas E principalmente aonde? Na nossa casa. Na nossa Na casa. nossa Lá em casa, então, né? Podia ter trago as meninas, né, pra falar de todas essas histórias. Gente, Tudo vira palestra lá em casa. tudo vira palestra. Tem que ter até mãozinha levantada, Lá em casa hein? tudo vira palestra, imersão, mastermind, por aí vai. Olha, então, você falou aqui da habilidade, né, que você percebeu aí o seu desenvolvimento. Eu digo que a sua maior habilidade comigo foi, de fato, a venda, né? Você vendeu sem vender. E o que você fala sobre isso, Leonardo? De vender sem vender. Esse é um tema bem interessante, o vender sem vender, porque quando a gente para ir profundamente para dentro da venda, todas as pessoas praticam venda. Eu já disse isso aqui em outro podcast. Todas as pessoas praticam venda. Umas mais, outras menos, umas profissionalmente e outras não. Então, o vender sem vender é algo que você usa uma atração, uma persuasão, né? Que aí você pode estar pensando em transformar, em resolver um problema ou em realizar um sonho, uma vontade, um desejo de alguém. Então, quando você faz isso, você não precisa falar, eu estou vendendo algo. Não, você vai simplesmente expor algo que vai ajudar a outra pessoa. Você vai ligar os pontos. Pronto, é como se você chegasse num ponto ali com a pessoa, ela precisasse atravessar uma ponte. Você é a pessoa que vai fazer ela atravessar essa ponte. Leonardo, olha só, estava aqui pensando, porque está falando aí de atração, de vender sem vender. Acredito que a sua maior habilidade comigo do vender sem vender, eu comprei a sua comunicação. Olha só. Era um cara desenrolado, gente. Olha, posso falar e vou colocar, depois eu posso até botar umas fotos aqui, viu? Porque não era este cara, eu costumo dizer, que eu comprei ele na planta. Isso aí já se ouviu falar. No caso, não era só comprado na planta, gente. Era algo... Nem tinha planta, sabe aquele projeto assim de um lote que não tem nada no lote? Você não consegue... Eu fui uma visionária. Só tinha um lote. A terra sem nada, né? Muito obrigado. Gratidão, meu. E agora, me fala aí. Você que se desenvolveu, né? Enquanto vendedor, e que eu acredito que a sua maior habilidade, notória, para mim, para muitos, é a comunicação. Tivemos várias perguntas sobre a comunicação. E eu vou vou começar, depois eu faço as perguntas de vendas, mas eu vou começar pelo que eu acredito que foi a minha atração por ele, né, gente? A comunicação. Era como é, Leonardo? Era a visão assim do todo que ele tinha. E uma das perguntas que tem relacionado à comunicação, qual foi o seu despertar quando você se percebeu que tinha realmente essa habilidade? Qual foi o despertar da sua comunicação? Eu acho que esse despertar ele veio na escola, nas apresentações de trabalho. Eu nunca fui um aluno de escrever, eu nunca fui aquela pessoa de escrever trabalhos, de criar o trabalho. Então, eu sempre tive uma memória muito boa,
Então eu sempre fui um bom aluno. Eu não era um péssimo aluno, eu era um bom aluno. Só que eu era um bom aluno em notas. O meu comportamento não era muito bom, porque eu conversava muito, eu falava muito. Então na escola eu já percebi que isso era uma habilidade, porque quando tinha que apresentar um trabalho, eu era muito acima dos outros. E eu tinha muita facilidade para fazer apresentações, para criar apresentações. Então foi na época da escola que eu tive esse despertar, que era uma habilidade. Certo. E eu sei de uma outra história também, que sua família, né? Ela já frequentava um ambiente religioso, digamos assim, que você fez algumas apresentações em frente às pessoas, você tinha cerca de quantos anos ali, que eu não me lembro? 8 a 9 anos. 8 a 9 anos. E ali, você se lembra de quão desafiador foi aquilo, como você se sentiu, o que você pensou? Você lembra disso? Eu me senti, assim, sempre é desafiador, né? Quando é a primeira vez que você vai falar na frente de várias pessoas, principalmente quando você não conhece. Mas eu lembro que foi muito bom, foi gratificante quando eu concluí aquela missão, né? Eu me senti muito bem, né? E aí vem um aspecto que é o reconhecimento, eu me senti reconhecido. Sabe quando a sua voz consegue chegar a outros lugares, as pessoas ouvem o que você está falando? Né? Então é mais ou menos esse sentimento. Você fala, as pessoas entendem, reconhecem, valorizam aquilo que você falou. Então esse é o sentimento que eu tive lá naquela época. Nossa, interessante isso. Já pego aqui para linkar com a próxima pergunta, que inclusive foi a mesma pessoa que fez. Então, qual é a diferença? Você falou do reconhecimento, né? E qual é a diferença, então, de falar em público, como você falou que, né, falou para várias pessoas, o que também foi na escola. Qual a diferença de falar em público e falar nas redes sociais? Qual é essa diferença hoje para as pessoas que ouvem e sabem que a gente grava stories, fala... para algumas pessoas que também têm essa limitação, qual é a diferença? A grande diferença é que quando você está na frente de outras pessoas para falar, ou seja, de um a um ou de várias pessoas, a diferença é uma sensação que nós temos no nosso cérebro. É uma sensação até de julgamento. Porque quando eu falo e fica gravado, eu não sei como que as pessoas do outro lado estão enxergando aquilo. Então, quando a pessoa se priva de gravar, é porque ela está preocupada com o sentimento que o outro vai ter ao ver. Ou seja, é uma espécie de medo da rejeição. Ele está tendo medo de ser rejeitado mesmo sem ouvir a rejeição. E quando você está no público ali frente a frente, você está vendo a cara das pessoas. É na lata, é na hora, é ao vivo. Então você falou, você já viu ali. Você já sabe se você foi aceito ou se não foi aceito. Agora, na internet, na rede social, você não sabe se você foi aceito ou não foi aceito. Então, muitas pessoas têm essa trava por se preocupar como que o outro do outro lado vai ter vai aceitar aquilo ou não. Mesmo se a pessoa não responder. Porque tem gente que tem os haters, né? A pessoa que responde, não gostei, isso foi legal, isso não foi. Então, essa curiosidade de saber se foi bom ou se não foi, trava muitas pessoas. As pessoas ficam limitadas nisso. Então, é algo assim, até para a gente discorrer mais sobre esse assunto, mas a diferença básica é essa. Eu ainda diria que talvez não seja uma trava só no medo da rejeição. Ela tem uma ansiedade imaginando aquilo que a pessoa está pensando. Perfeito. Então, a visão dela do futuro ali, como vai ser, o que vão achar. O que vão achar. Então, e pegando isso, me fale aí algumas dicas, a mesma pessoa que falou aí sobre a comunicação, pediu algumas dicas para não ter vergonha de falar em público. Então, Leonardo, você, desde a infância, já falava em público, já se comunicava muito bem, já contava muitas histórias engraçadas, enfim. Qual seriam, vamos colocar aqui 3 dicas? Vou colocar 3 dicas. 3 dicas de como não ter vergonha para falar em público. Então, para responder isso, eu tenho que contextualizar um pouco, porque geralmente quem tem vergonha de falar em público é porque ele tem uma insegurança. Ele está inseguro. Por que ele está inseguro? Do que os outros vão pensar, de como ele vai sair, se ele vai errar, se ele não vai. Então, uma maneira de superar a insegurança é se preparar, é treinar, é escrever o que vai falar e treinar aquilo repetidas vezes até aquilo sair de maneira natural. Então, é um treinamento. A primeira dica é o treinamento. A segunda dica, aí essa é um pouco mais profunda, porque você vai ter que talvez se desfazer de crenças que você tem, é não se preocupar com o que os outros vão pensar. Até porque, algo que eu aprendi lá atrás, a opinião de outra pessoa para você é o que ela pensa sobre você, não é quem você é.
não é o que você faz. Então, é a opinião dela. Então, se você parar, você se blinda, você se fecha de ouvir o que os outros estão falando sobre você, você vai fazer isso de maneira bem mais tranquila e mais leve. Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é você perceber aquilo que te conecta, que você quase é apaixonado, aquilo que você ama falar. Exemplo, eu gosto de falar sobre vendas. Então, como eu gosto de falar sobre esse assunto de vendas, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, eu fico tranquilo para falar sobre isso, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, eu já treinei isso há muito tempo e eu me conecto com isso verdadeiramente. Então, quando eu vou falar, porque eu já saí do modo insegurança, porque eu já vivo isso. Então, quando você vive algo, é muito mais fácil você estar ali falando. Uau! Apaixonei de novo, Leonardo. Obrigado. Tô apaixonada. Gratidão, de novo. meu amor. Vamos lá. E a próxima pergunta relacionada à comunicação é se você tem referências e quais são as suas referências na área comunicação. Então, eu acho que a primeira referência que eu tive, que muitos brasileiros acompanhavam muito, se chama Silvio Santos. Essa é a principal referência. Por quê? O jeito dele de se comunicar era único. É único, né? Foi embora recentemente, mas é um jeito que permaneceu único. Então, aquela foi a minha primeira referência. Passado um tempo, quando eu fui me desenvolvendo, principalmente em palcos, aí eu tive uma outra referência que eu acho para mim um cara fenomenal, chamado Paulo Vieira, que ali é algo sensacional ver o Paulo Vieira ali proferindo uma palestra, enfim. Então, essas são as duas principais referências que eu tenho de comunicação. Somente essas duas, Leonardo? Principalmente essas duas. Eu poderia estar citando mais, mas principalmente são essas duas. Nossa. E o que te chama a atenção na comunicação deles? Primeiro, o Silvio Santos, a comunicação é uma comunicação irreverente. Então, é uma comunicação que tem muito jeito dele de falar. Tem pitadas de humor, tem um jeito muito autêntico. E eu acho que isso é um segredo para a comunicação. Ser autêntico, a autenticidade. Porque existe treinamento, existe regrinhas, existe todo um padrão de comunicação. Mas quando você é autêntico, aí você supera até essas regras. Porque até se você errar, mas você vai estar dentro de algo que é positivo. Porque é uma autenticidade, então as pessoas vão estar conectadas a você. E já o Paulo Vieira, aí o que me chama a atenção é o treinamento. Você percebe que foi um cara que treinou muito aquilo, que sabe demais o que ele está falando e já fez aquilo inúmeras vezes. Então, me chama a atenção a fase do treinamento, que aí nada supera o treinamento. Pode ser habilidade, dom, mas o treinamento nada vai superar. Uau! Certo, falamos um pouco de comunicação. Agora, como a gente teve perguntas sobre vendas, vou deixar aí a nossa parte mais íntima para o final, para a galera ficar aí. Exatamente. Os segredos, os segredos, os segredinhos, né? Vou agora entrar na parte das vendas, né? Porque você, assim como a comunicação que você desenvolveu desde a infância, as vendas também foi algo presente. Eu que sei que foi desde aí desde a sua família, né? O seu pai, que já era empreendedor, que você teve essa sua primeira relação com as vendas. O que você vê que lá atrás, lá na sua infância, né, de vendedor, foi uma habilidade que você desenvolveu, que talvez hoje que poderia ser diferente e você desenvolveu lá atrás, quando você ainda era uma criança, digamos assim? Relacionamento. Relacionamento. Porque não existe nenhum tipo de ato comercial, seria a venda, sem um relacionamento, nem que seja um micro-relacionamento, mas ele existe. Então, se conectar com a pessoa que possivelmente será um cliente, mas não pensar nela como cliente. Pensar nela ali como uma pessoa que tem necessidades, que tem desejos, tem anseios, e você, com a sua habilidade de solucionar e de resolver, se relacionando, você vai poder trazer essa solução para essa pessoa. Certo. Teve uma pergunta aqui, Leonardo, que foi quais são os maiores desafios de um empreendedor, que eu acredito que a venda está, né, totalmente relacionada com o empreendedorismo. E qual foi o seu maior desafio como empreendedor? Meu maior desafio como empreendedor é entender que, apesar de ter a liberdade de não trabalhar para ninguém, é necessário uma disciplina
que é a mesma daquela quando você trabalha para alguém. Ah, mas eu nunca trabalhei para alguém. Então é a disciplina de acordar todos os dias como se você tivesse que ir trabalhar para alguém, só que é para você. Então acho que a maior dificuldade é essa disciplina de acordar todos os dias, fazer as mesmas coisas, ter uma rotina como se você fizesse para alguém, mas é para você. E também entender que o empreendedor ele vive altos e baixos. Ele vive altos e baixos. E ter aí a resiliência, a sabedoria de quando está em baixa, continuar fazendo a mesma coisa. A mesma coisa no sentido da rotina, né? Que aí depois a gente vai entrar em caminhos diferentes. Mas continuar fazendo a mesma rotina. Sim. Também teve uma outra pergunta da mesma pessoa. Essa entrevista está pesada, hein? Demais, demais. Profundo. Que ela me perguntou como fazer essa transição. Você foi um cara que trabalhou em empresas, né, CLT, e fez essa, digamos, essa transição, né, de CLT para empreendedor para empresário. Como uma pessoa que foi acostumada a trabalhar até essa... O que ela deve fazer para fazer essa transição? Passar então, por essa transição. Primeiro ponto, tem que estar muito claro para ela o que ela quer para o futuro dela. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero empreender, mas ela não sabe o porquê que ela quer empreender. Ela não sabe se ela já tem as habilidades para empreender. Ela não sabe por onde começar. Então, por exemplo, suponhamos que a pessoa tem um emprego hoje. Ela trabalha lá como eu trabalhava lá atrás. Só que essa pessoa ela quer viajar, ela quer ter patrimônio, ela quer comprar um carro novo, ela quer comprar uma casa num lugar bom, ela quer... almoçar, jantar num restaurante legal, dar presentes para a família, ajudar a família. Só que o salário dela não dá. Então ela já está começando a perceber que ela quer várias coisas que o salário dela não dá. Pô, se eu começar a empreender, eu vou ter essas possibilidades? Posso ter. E aí vai aqui. O que ela precisa entender? Saber o que ela quer e aprender as habilidades de um empreendedor. Ela vai ter que aprender. Porque nem todo mundo tem as habilidades de empreendedor. Né? Às vezes a pessoa até tem vontade, mas as habilidades de empreendedor vai de ser ensinável, vai ter que aprender, vai ser de ser resiliente, proativo, tá sempre pensando em solucionar. Então, essas são algumas habilidades, alguns pontos que o empreendedor tem que ter. Ser desafiado o tempo todo. O empreendedor ele é desafiado o tempo todo, porque tem mudanças. O governo muda lá uma regra, então muda o imposto, muda o mercado está mudando, a sociedade. Então o empreendedor ele tem que se adaptar. Ele tem que se adaptar com comportamentos. Então pessoas que não são adaptáveis, são pessoas mais pragmáticas, mais cartesianas, elas têm dificuldade de empreender no início. Então ela vai ter um pouco mais de resistência com o cenário empreendedor. Então, é preciso se adaptar e entender quais são as habilidades de empreendedor. Então, assim, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda especializada. Uau, ajuda especializada. Lá atrás, quando você percebeu não só essa habilidade, mas o que o empreendedorismo permitia, qual foi o seu primeiro passo nessa ajuda? O que você fez para buscar essa primeira ajuda? Onde você conseguiu, na verdade, se desenvolver? Com quem ou com o quê? Interessante. Então, a primeira e melhor experiência foi na venda direta. Para quem não conhece, a venda direta é aquele modelo em que você representa algum tipo de produto ou serviço diretamente do fornecedor, diretamente da indústria, e você leva para o cliente final. Ele não passa por loja, por distribuição, por varejista. Então, você é a própria loja, você é a franquia, você é a representação. Então, eu aprendi nesse modelo de negócio, venda direta e network marketing, né? Que é o marketing de rede, né? No Brasil, popularmente conhecido. Então, ali foi uma escola onde eu aprendi vender, onde eu aprendi o que era liderança, onde eu aprendi o que era mentalidade e desenvolvimento de mentalidade. Comecei a ler nessa época livros de desenvolvimento pessoal, livro de venda, livro de liderança. Então, esse mercado, essa indústria, esse setor me ajudou muito. E aí eu tive vários mentores. O primeiro foi meu pai, que foi quem me colocou essa semente do empreendedorismo na minha vida, e ele me deu o primeiro caminho. Para você começar a empreender nesse segmento, você precisa fazer isso. Então, ele me ensinou, me deu as primeiras dicas de como que eu tinha que falar com as pessoas, como que eu tinha que me apresentar para vender, qual a roupa que eu tinha que vestir.
o que eu tinha que falar. Então ele me deu o caminho. Eu precisei de uma ajuda especializada porque ele já estava nisso há muito tempo. Então ele me direcionou. E depois eu tive vários outros mentores durante a jornada, né? Muito bom, muito bom. E nessa jornada, você fala muito sobre, nós falamos muito sobre desenvolvimento, né? Mentalidade, comportamento. Quais foram eu sei que foram várias, mas quais foram as habilidades essenciais que você, Leonardo, desenvolveu durante a sua jornada de desenvolvimento? Então, a primeira habilidade foi ter resiliência. É uma palavra que está muito em alta, só que resiliência na prática é realmente acreditar em algo quando as coisas não estão dando certo. Ou acreditar quando você não vê os resultados que você tem expectativa. Porque você sabe que quando o grande problema do ser humano, principalmente do brasileiro, é que ele coloca uma expectativa muito alta, ele não se entrega numa alta produtividade, mas ele quer colher o resultado da expectativa. E não vai acontecer. Então, quando você entende que, cara, eu vou ter uma jornada para o resto da minha vida como empreendedor. Alguns resultados vão vir com meses, alguns com anos, alguns com décadas. E mesmo assim eu continuar fazendo aquilo, com micro resultados. Eu tenho um resultado de esse ano faturar R$1 milhão. E aí eu começo aqui no primeiro dia, na primeira semana, no mês, só que eu estou vendo pouco. Eu não estou vendo algo. Por quê? Porque eu estou pensando só na expectativa do 1 milhão. Então é continuar fazendo aquilo mesmo vendo só micro resultados, micro desenvolvimentos. Hoje eu tinha que falar com 10 pessoas ou 30 pessoas para vender um produto. Hoje eu falo com 2, eu já vendo um produto. Então olha como mudou o cenário. Então é você ver isso no dia a dia. Então a primeira é ter essa resiliência. Segundo, o que eu aprendi é o relacionamento. É se relacionar com as pessoas todos os tempos. Você fala muito bem isso. Então, todas as oportunidades eu me relacionar com as pessoas sem ter a intenção de sempre estar tendo uma troca com ela. Então, a venda, eu vou me relacionar com essa pessoa porque ela pode me comprar hoje ou amanhã. Não, é se relacionar. É ter um interesse genuíno pelo ser, não pelo ter. Ou seja, eu vou ter um interesse pelas suas características, pela sua história, né? Pelo aquilo que você tem para contribuir com o mundo, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. Então, aí sim, você começa a desenvolver algo muito poderoso, que é o relacionamento. Então, resiliência e o relacionamento foi algo que eu desenvolvi e venho desenvolvendo a cada dia mais, que mudou a nossa realidade. E aí depois você pode colocar como venda, como liderança, né? Como entender o que é uma liderança, entender o que é ver do processo todo de vendas, né? Entender o que é alavancagem, entender o que é escala, como que eu vou escalar um negócio, né? Para aquilo crescer. Então, tenho várias coisas aí dentro desse desenvolvimento. São muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Ficaríamos aqui por horas. Por horas. Mas ainda não está acabando, não, gente. Continua aí, continua aí. Olha, falamos um pouco de comunicação, um pouco de venda. Na verdade, ainda tem uma pergunta de venda. Legal. Mas antes... Piada interna. Piada interna, gente. Olha, em relação a vendas, o porta a porta, porque você falou que vem da venda direta. Então, continuando nesse assunto, o que eu posso fazer para melhorar a minha comunicação e interação com meus futuros clientes, visto que a maioria já é cliente do concorrente? Desculpa. Olha só. Uma pessoa também perguntou sobre a relação da porta a porta. Eu entendi. Então, como? Então, a primeira coisa, e isso a gente vem aprendendo e se desenvolvendo, inclusive esse próprio local aqui, que é o estúdio, né, da assessoria ABES, assessoria de marketing, ele ensina muito isso para a gente e a gente vai se desenvolvendo. Para eu me diferenciar do meu concorrente, eu tenho que estabelecer algo chamado brand, que também está em alta. O brand nada mais é do que a sua marca pessoal. É a sua identidade. Como que eu me diferencio do meu cliente? Como que eu vou ter um relacionamento com alguém que já consome produtos de outro? Eu vou ter que mostrar quem eu sou de verdade, aquilo que eu tenho para doar para outra pessoa, para contribuir. Exemplo, se eu sou um cara que eu sou muito positivo, eu sou muito alegre, como que eu posso transmitir essa alegria quando eu vou me relacionar com você por uma possível relação comercial, de venda?
Então eu tenho que mostrar alegria no nosso relacionamento. Eu tenho que já trazer algo de alegria para alegrar o seu dia. Então eu não preciso estar focado na venda. Eu só tenho que estar focado em alegrar o seu dia. Então, olha como muda o cenário. Se eu sou um cara positivo, eu tenho que passar positividade para você. O meu brand pessoal é alegria, é positividade e é energia. Isso sou eu. Quem me conhece sabe que eu levo um cara sempre positivo, sempre um cara alegre e um cara sempre enérgico, no que fala, sempre intenso. Então aí eu começo a mostrar a minha diferença para o meu concorrente. Cara, eu já consumo mentoria daquele cara. Pô, mas esse cara que ele é tão positivo, esse cara que ele é tão alegre, ele tem uma energia autoastral. Cara, então a empresa dele, poxa, ensina de uma maneira diferente. Então eu já começo a me diferenciar. E percebe que eu não falei nada sobre preço. Eu não disse sobre preço, sobre benefício do meu produto ou do meu serviço. Eu só falei de mim. Então, essa é a principal maneira de se diferenciar e ter uma primeira comunicação, começar uma comunicação diferente com alguém que já tem ali, consome algo do concorrente. Olha, eu ainda acrescentaria aí, você falou da marca pessoal. Sim. Então, ainda pegando esse gancho, é como você marca aquela pessoa. Uau. Se você tem a capacidade ali de falar com ela, se conectar com ela, você pode imaginar. Se pergunte como você pode marcar aquela pessoa. Para que, mesmo que você venda esse produto ou um outro produto, ela vai lembrar de você. Então, o maior número de perguntas que você faz, a forma como você se conecta, como o Leonardo falou, o sorriso, né? Uma forma de passar energia, alegria para a pessoa. Isso aí é uma forma de melhorar a comunicação, porque a comunicação não se resume só ao que você fala. Ela vai ser como você se apresenta e como você se conecta e marca as pessoas. Pegando esse ganho, eu lembrei de uma frase muito poderosa. E essa frase eu tenho que colocar ela aqui, porque é algo que impactou a nossa vida. As pessoas não vão se lembrar daquilo que você falou ou daquilo que você fez. Elas vão se lembrar de como você as fez sentir. Então, por quê? Porque o sentimento é o que fica. As pessoas compram por motivos emocionais, ou seja, de acordo com o que ela sente. Então, se você fez uma pessoa se sentir positiva, com autoestima lá em cima, alegre, ela vai se lembrar disso pro resto da vida dela. Então, percebe o que você falou. Há uma conexão muito mais profunda do que simplesmente apresentar um produto, do que simplesmente falar de benefício de produto ou de falar de preço. É muito mais profundo. Fantástico, fantástico, fantástico. Passamos aí pela comunicação, vendas, e agora teve uma pergunta no meio dessas aqui que eu achei muito interessante. Nessa trajetória, qual o seu maior medo? Eu acho que isso é até... Pausa dramática? Que isso? Não foi... A habilidade aí não foi... Eu acho que isso é algo que ronda a vida dos empreendedores, principalmente quando iniciam. É o medo de dar errado. É o medo daquilo que está fazendo não dar certo. Lá na frente, você ter perdido tempo, ter investido dinheiro, esforço, ter sacrificado alguma coisa e não dar certo. Esse é o principal medo no início. O medo de não dar certo. Por quê? Até porque, assim, se nós formos parar para analisar num cenário cultural, o empreendedor, na maioria das vezes, ele está indo em contramão da multidão. O normal é ele estar trabalhando para alguém que, claro, já foi um dia empreendedor, foi empresário desde os primórdios. Mas quando o cara, do nada, ele resolve empreender, e perceba que o empreendedor é quando ele resolve solucionar alguma coisa, dar vida a algum produto, a algum serviço, e ele próprio vai fazer. Ele vai no peito, vai na raça. É diferente de uma visão empresarial. O empreendedor é diferente do empresário, né? Então, quando ele inicia, ele vai ter aquele medo de poxa, eu não tenho o apoio de todo mundo, eu estou indo na contramão. Será que vai dar certo? Pois se não der certo, cara. Então tem aquele medo, né? Mas aí vai aquela dica valiosa, preciosa. E se der certo? Então, eu sempre preferi o e se der certo. E hoje eu tenho algo até diferente para poder falar. É o e se der certo e o até dar certo. Porque hoje a gente tem mais habilidades, tem ferramentas, tem muito mais acessos do que se tinha 10, a 15, a 20 anos atrás. Então hoje é até dar certo. Uau, você colocou aí, já era a próxima pergunta, né? Que era como você lida
com esse medo todos os dias. Então, você falou um pouquinho, mas se você pudesse falar como lidar com os medos, né, do empreendedorismo, da área de vendas, que não é só, no caso, no empreendedorismo, quem também trabalha para alguém, como lidar com esse medo, porque a gente convive com muitas Pressão, pessoas... né? Outro dia até teve, pegando esse gancho seu, eu recebi outro dia um comentário no meu direct do Instagram de uma pessoa que sofre com ansiedade, com alguns problemas, e disse que iniciou essas ansiedades quando ela trabalhava com vendas, porque tinha muita pressão e ela ficava com medo de não bater a meta. Então, ela tomou aversão a vender e, por isso, passa até dificuldades, enfim. Então, o grande a grande chave é se preparar. Lidar com o medo é se preparar, é saber o que está fazendo. Então, por exemplo, se eu vou hoje começar a vender copo, eu tenho que saber tudo desse copo. Eu tenho que saber quem é meu concorrente, quanto que vende, qual é o material que está aqui. Eu tenho que aprender comunicação, eu tenho que aprender abordagem. Eu vou ter que desenvolver a habilidade de me relacionar muito bem com as pessoas, que é o que eu estava falando agora há pouco. Então, quando eu pego esse combo e junto esse pacote, aí é o pacote empreendedor. Eu já sei o que eu estou fazendo. E aí ainda vamos mais para frente. Onde eu quero chegar com isso? Onde eu quero chegar? O que eu quero conquistar? Quem eu quero impactar? Quando eu tenho isso muito claro e eu vou no meu dia a dia, é como se fosse uma caminhada. Onde eu quero captar, o que eu quero conquistar é o meu destino final. Como se fosse daqui Brasília a Goiânia. Eu estou em Brasília, eu vou chegar a Goiânia. O meu dia a dia é o quilômetro a quilômetro. Eu vou andando aqui a quilômetro. E para eu andar esse quilômetro a quilômetro, meu carro tem que estar abastecido, tem que estar com o pneu cheio, eu tenho que estar com atenção na estrada, eu tenho que entender ali sobre as leis de transporte, para eu poder estar sabendo, ou seja, eu tenho que ter carteira, tenho que ser habilitado. Então percebe que é um combo, eu tenho que estar totalmente preparado para eu sair de Brasília e chegar a Goiânia, senão eu não vou chegar. A mesma coisa é o vendedor. O vendedor que trabalha para alguém, eu tenho que estar cheio de ferramentas e eu tenho que estar sempre em desenvolvimento. E aí eu consigo ir quebrando esse medo. E aí é fazendo. É na prática, é saber que todo dia eu vou ter que realmente... e eu não vou nem dizer enfrentar, porque fica muito pesado. Você vai ter que enfrentar o cliente, vai ter que enfrentar as pessoas. Não, você vai ter que fazer, é uma rotina. É como você diz, meu amor, é criar isso como estilo de vida. O vendedor, para ele romper essa questão do medo e da pressão, ele tem que colocar isso como estilo de vida. Cara, eu vou ter que chegar aqui. Então, isso que eu vou fazer agora vai fazer parte da minha vida. Eu vou falar para todo mundo, eu vou me relacionar o tempo todo, eu vou transmitir minha alegria, eu vou fazer tudo para solucionar ou para chegar, fazer com que as pessoas cheguem nos seus objetivos, realizem seus desejos. Quando você internaliza isso, fica mais simples. Fácil, não vou colocar essa palavra, né, porque é muito forte, mas vai ficando mais simples, mais suave de fazer, mais leve. Sim, sim. E além dessas capacidades, né, eu diria que ainda é mais profundo. A pessoa, para ela ter a venda como um estilo de vida, ela tem que ter um estilo de desenvolvimento. Perfeito. E, além disso, desenvolver as suas próprias convicções sobre as vendas. Perfeito. Então, sobre o que ela acredita sobre a venda. Então, começar a enxergar a venda de uma outra forma. A venda é um meio de prosperidade, é um meio de abundância, é um meio de realizar sonhos, de realizar objetivos, colocando neles o que a venda pode causar na vida, o que a venda pode transformar. E nisso, a crença, a própria crença, na verdade, a própria crença de identidade. Então, eu falo muito sobre isso, sobre a capacidade de um vendedor, que não está na capacidade só de desenvolver uma técnica, está na capacidade de se enxergar como uma pessoa que pode crescer, que pode evoluir. Que é merecedora, né? Exatamente, e merece usufruir de todos aqueles resultados que a venda permite. Então, o que você vê sobre você? O que você visualiza sobre a sua identidade, a sua capacidade, o seu merecimento? Então, enxergar isso é primordial, independente da área que trabalhe, mas na venda isso é muito forte. 2025 tem novidades, viu? Olha, não quero dar spoiler, não, mas o que a Sibeli falou agora há pouco Leonardo. tem novidades para 2025. Olha aí. E novidades fortíssimas, tá? Um grande movimento vai ser levantado em 2025. Um grande exército de transformadores vai ser levantado em 2025. E nós estamos começando isso aqui agora. Eita! Continua. Que spoiler, Leonardo. Já falei, mas aí depois vi os detalhes. Tá bom, tá bom. Né? Tá bom. Tô vendo, então a gente vai conversar em casa, hein, Leonardo? Vamos conversar em casa. Olha só. Próxima pergunta. Se a gente fala que acabei de falar que a venda
é um meio de realizar objetivos, de conquistar sonhos. E aí uma pessoa pergunta quais são os sonhos que ele ainda não realizou. Perfeito. A gente sabe, algumas também das pessoas, né, vocês podem olhar um pouco lá depois, nós realizamos alguns sonhos que foi devido a empreender, a vender. E foram sonhos enxergados há algum tempo atrás, né, que de fato chegaram ali a se concretizar. Nesses sonhos concretizados, você ainda tem outros sonhos que ainda não realizou, Leonardo? Com certeza, com certeza. Eu creio que a vida ela é um ciclo de sonhos. Você realiza, adquire novos sonhos. E é interessante falar sobre sonho, que as pessoas acham, né, várias pessoas que nós já tivemos contato, que falar de sonho é sempre algo muito grandioso. E o sonho é simplesmente uma vontade que você tem de realizar algo. Isso se torna um sonho. Tem gente que tem vontade, a vontade da pessoa, o sonho daquela pessoa é estar com as contas em dia. Tem gente que tem o sonho de poder comer num restaurante 2 vezes por mês. Agora, já tem gente que tem vontade de viajar o mundo. Tem gente que tem o sonho de ter uma Ferrari em casa, de ter uma mansão de 5, 10, 20, 50 milhões. Então, o sonho ele é muito relativo. E claro que eu tenho vários sonhos a realizar, vários sonhos a realizar. Um deles é impactar positivamente, transformar, desenvolver milhares e milhares de pessoas diretamente, através de cursos, através de palestras, através de mentoria, através do Instituto. Já falando algo isso daqui, né? O Instituto de Desenvolvimento. Por quê? A nossa vida ela foi transformada através de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. E ela vem sendo transformada a cada dia, ou seja, uma mudança de mentalidade. Ou seja, você pensa de um jeito desde que você nasceu, pelo que você viu, sentiu, ouviu da sua família, ou das pessoas que te criaram, te cercaram, o seu ambiente. Você criou um modelo de pensamento, um modelo de mundo. E para você evoluir, às vezes você precisa desenvolver esse modelo que você tem. Ou seja, você vai ter que conhecer novas possibilidades, conhecer novos modelos, ter outras referências. Isso é o desenvolvimento pessoal. E através do desenvolvimento pessoal, o empreendedorismo está muito ligado, porque o empreendedorismo ele é resolver, ele é solucionar, é proatividade. Então, se eu estou desenvolvendo a minha mente para pensar diferente, automaticamente eu quero solucionar alguma coisa. E aí eu posso entrar até no método criado pela minha digníssima, que é maravilhoso, que é o método Visão 3D. E o que significa esse método Visão 3D? A gente falava agora há pouco nos stories ali. Nada mais é que você enxergar a sua vida, utilizando aí a metáfora do 3D, do óculos 3D, do cinema, enxergar a sua vida numa realidade amplificada. Onde você vai perceber onde é que estão as suas maiores dores. É no meu campo financeiro, é no meu campo espiritual, emocional, é na minha família, é com os meus... Onde é que estão as minhas dores, mas onde é que eu sofro mais? E a partir daquilo, aí vem a chave. Não é só saber onde tem a dor, é tomar uma decisão sobre a dor. Porque a dor pode ser o seguinte, cara, hoje eu estou passando uma dificuldade financeira, eu não tenho dinheiro. E já tem muito tempo. Qual a decisão que você toma? Continuar sem dinheiro ou fazer algo para mudar? E aí, fazer algo para mudar, aí por isso que eu sou muito apaixonado por isso, está no desenvolvimento pessoal e está no empreendedorismo. A chave está aqui. Porque se eu preciso fazer algo para mudar, eu preciso me conhecer mais ainda, eu preciso conhecer um outro modelo de mundo, que até então eu estou nessa situação porque eu não conheço. E aí vem a cereja do bolo. Eu vou ter as dores, eu vou descobrir minhas dores, vou tomar decisões, e aí eu começo a pensar como seria os meus desejos realizados? Como que eu iria me sentir? Então, quando eu coloco isso na prática, na linha, claro, que é um método, tá? E você pode conhecer um pouco mais esse método depois, mas isso transformou a nossa vida. Esse método transformou a nossa realidade. Como eu falava nos stories agora há pouco, muita gente já está mandando mensagem aqui, falei sobre resultado financeiro, sobre faturamento. E tem sonhos que nós realizamos, viajamos, fizemos viagens internacionais, podemos proporcionar para nossas filhas vários sonhos no Brasil. Pô, nós morávamos num barraco. Não só no Brasil. Não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nós morávamos num barraco há anos atrás. Será que todo mundo sabe disso? Nós vendíamos carteirinha a R$1 para ganhar R$1. Vendemos marmita. Vendemos marmita no carrinho de mão, com carro emprestado. Abrimos um pequeno restaurante. Roupa. Vendemos roupa, banca na feira. Eu vendi vidros, esquadrias de alumínio, vidro, corrimão. Lá atrás ainda, eu vendi o quê? Perfume na rua. Sibeli vendeu perfume na rua, vendeu maquiagem, fez limpeza de pele nas pessoas na rua, em salão de beleza. Então, cara,
Mas aí tem várias outras coisas, né? Várias outras coisas dentro disso que, assim, se for contar no detalhe, né? Ainda vai um pouco mais além, né? Posso falar que o empreendedorismo, ele não é só relacionado à venda. Empreender, gente, tem relação com o seu comportamento. Tem pessoas que empreendem trabalhando para outras pessoas, trabalhando no serviço público e que empreendem. Por quê? O empreender é proatividade, é você fazer além do combinado. E se você tem esse tipo de comportamento, se você já se observa dessa forma, se permita enxergar o que o empreendedorismo, as vendas, elas podem te ajudar a alcançar. É só um meio. Então, a primeira coisa é o que você acredita sobre a venda. O que você acredita sobre empreender. Empreender é difícil, mas tantas outras coisas são difíceis, né? Ficar sem dinheiro, como a gente já ficou, morar em lugares terríveis, digamos assim, foi difícil. Mas o que tudo isso permitiu? Mas a coisa mais importante que permitiu foi desenvolver a nossa casa, o nosso primeiro empreendimento. Nós costumamos falar isso. Nosso primeiro empreendimento foi a nossa casa. Porque ali a gente estava se desenvolvendo, ali a gente tinha conversas, colocava várias coisas na mesa e via o que a gente podia melhorar. Nós somos um casal que veio de 16... Começamos com 15, 16 anos, mais ou menos, a namorar. Então, nós construímos essa casa. Nós construímos e o empreender, quando você lembra da palavra empreendedorismo, né? Empreendimento, é sobre crescimento, é sobre construção. Se você olha em outro campo, na área realmente do empreendimento, né? De um prédio, talvez, é uma construção. E nós construímos isso. E construímos com os nossos comportamentos. Construímos com a nossa comunicação. Construímos com essa visão 3D que ainda eu tinha esse hábito, eu tinha esse comportamento de ter nós sempre tivemos conversas e eu tinha exato, tinha um modelo de um método. Só que ainda não se chamava método. Só que eu sempre tinha o hábito. Nós tínhamos o hábito de fazer isso. E esse método, ele cabe em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Não sei se você sabe, você tem 8 áreas na sua vida. Todos nós temos 8 áreas. Olha só que interessante. Isso veio graças ao desenvolvimento. Você ter clareza que existem 8 áreas na sua vida que você precisa cuidar. Ainda foi complementado umas 2 aí, né? Tem 11 agora. Exatamente. Então, você precisa cuidar dessas áreas. Quando você passa a entender que existem essas áreas e o que você tem que fazer para cuidar delas, e eu não vou dizer aqui, não vou ser leviano de falar que você tem que equilibrar isso, porque até o equilíbrio é relativo. O equilíbrio ele é relativo. Né? O que é equilíbrio para você, talvez não vai ser para mim. Não tem como ser linear dentro disso. Porque você pode equilibrar áreas da sua vida da sua maneira. Do jeito que você lida com qualidade de tempo e de intensidade naquele momento que você oferece aquilo. Então, você pode aí ser equilibrado de outra maneira. Né? Nessa bem verdade. E fato é que isso nos fez perceber o que eram valores, o que eram princípios. E isso é a base de qualquer evolução. Saber o que você quer fazer, mas também saber o que você não quer fazer. Saber onde você senta, com quem você se relaciona e onde você não senta, onde você não se relaciona. Isso vai ficando mais fácil a vida quando você sabe, mas eu não sei o que eu quero 100%. Mas você sabe o que você não quer? Sei. Então já é um caminho. Quando você sabe o que você não quer, já é um caminho. Exemplo, se hoje honestidade para mim, honestidade é um valor, eu não vou fazer nada desonesto. Então eu já sei que eu não vou fazer nada desonesto, nada ilícito, porque honestidade para mim é um valor. Eu sei que a minha família é um valor para mim. Então, nada que eu possa fazer, se for arranhar a minha relação com a minha família, se for prejudicar o meu relacionamento com a minha família, isso para mim eu já não faço. Então é um valor para mim. Um valor para mim é Deus, que é a minha base. Então, se tiver que fazer algo que estão longe dos princípios ali de Deus, e eu não estou aqui falando que eu sou religioso, e nem que eu sou 100%, que eu sigo tudo, sou santo, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando que é um valor para mim, é uma base. Então, se eu for fazer algo que vai destoar, então para mim também já não vai valer a pena. Então, só de saber o que você não quer para a sua vida, pelo que tem valor, você já está bem encaminhado. Aquilo que é um princípio de vida, um mandamento. Eu vou andar aqui reto, sendo honesto, sendo claro, não passando ninguém para trás, tratando bem as pessoas com muita humildade. Isso é princípio de vida.
você já vai se guiar por algo. Porque se for para um lugar que as pessoas não são humildes, são arrogantes, são prepotentes, que vai ter ali falta de respeito, você fala assim, aqui não me cabe, aqui não é para mim. Não interessa quanto dinheiro tem envolvido, não interessa quanto de bem material vai estar envolvido ou de ascensão profissional, de carreira. Aquilo não é para você, porque vai te fazer mal, logo ali na frente, porque você tem seus princípios e valores bem estabelecidos. Então, graças a Deus e graças ao desenvolvimento pessoal, nós conseguimos enxergar isso com mais clareza, com amplitude. Óbvio que isso também vem dos nossos pais, da nossa criação, esses princípios e valores, mas isso ao passo que a gente passou a entender, foi ficando mais claro. E hoje é o que a gente fala para as pessoas, que a gente contribui, principalmente na nossa casa. E outra, isso daí, além da nossa casa, ajuda, princípios, valores, ajuda a tomar decisões para a vida. Perfeito. Ajuda a tomar decisões difíceis, ajuda a esclarecer o que é importante para a gente. Então, se baseie em princípios e valores que as suas decisões elas sempre vão ser mais assertivas. Já ia perguntar para a produção não tem muito tempo, né? Exato. E o papo tá de família. Tá indo. Beleza. Ó, tinha muita pergunta, né? Muita pergunta pra gente fazer. Choveu de pergunta. Agradecer aqui os seguidores, né? Os seus seguidores que participaram. Isso é muito importante, tá? Se você tá aí, você segue alguém que é empreendedor, alguém que é empresário, alguém que é mentor, você segue na rede social, você se conecta de alguma maneira, contribua, faça parte desse movimento, você pode estar contribuindo com a vida de várias pessoas. Essas perguntas que vocês mandaram para a Cibele, certeza que esse conteúdo, principalmente depois que for cortado, tiver editado, tiver nas redes sociais, você contribuiu com outra vida. E a vida é sobre isso, é quando você percebe que você pode contribuir, pode ajudar. Então, gratidão, parabéns por ter participado e tamo junto e participe cada vez mais. Vamos isso embora. Aí, ó. Teriam muitas outras, né? Algumas outras, mas essas aqui foram as pontuais e que uma das últimas aqui, né? Eu deixei pro final, porque como você lida com os altos e baixos no dia a dia. Teriam as outras aqui, mas eu deixei essa daí porque empreendedorismo, venda, relacionamentos são altos e baixos, né? A nossa vida são altos e baixos. E como você, que é um cara positivo, alegre, como você lida com isso todos os dias? Porque e o dia que você acorda aquele dia mais para baixo, como que você lida com isso? Então, há muito tempo atrás eu vi um amigo dizer, né? Esse amigo ele foi um mentor para mim na época da minha juventude. E ele falou, cara, esses altos e baixos eles são comuns. Isso eu nem era empreendedor ainda, era na juventude, na escola. Já tinha algumas habilidades, mas não era profissional, digamos assim. Ele falou, cara, a nossa vida ela não é linear. Sempre nós vamos ter altos e baixos. Aí eu fiquei olhando, né, prestando atenção naquilo, vendo onde é que ia dar o assunto. Ele falou assim, por exemplo, quando você vai fazer um exame, um eletrocardiograma, que é do coração, os pulsos, o batimento do coração, ele é um gráfico que ele sobe e desce, sobe e desce. E se por algum motivo ele se tornar linear, é porque a vida acabou. Ou seja, a vida não é linear. A vida ela é altos e baixos. Agora, como que eu aprendi a lidar com esses altos e baixos? E aí vem um conselho de um outro mentor que diz assim, ó, fazer as coisas todos os dias pensando em se manter mais vezes no alto do que no baixo. Só que é inevitável ter o baixo. Só que esse baixo, ele é diferente lá de quando a gente começou nossa jornada há 22 anos atrás. Hoje são outros baixos. Então, se eu comecei a minha jornada aqui de altos e baixos, ela foi subindo. Então, esse baixo daqui ele é muito mais alto do que lá atrás. Então, você vai entendendo que conforme você dá um pico de alto, eu vou ter um baixo, mas não é aquele baixo lá de trás, quando eu passava aquelas dificuldades. São outros desafios. Então, você vai entendendo que isso é a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Óbvio que eu não vou me deixar sempre, não, mas isso tudo é normal, tudo é assim. Claro que não. Eu tenho que estar cercado de uma clareza, de saber os meus pontos de dores, as decisões que eu tomo, e aí quais os desejos que eu vou querer para o meu futuro, como que eu vou me sentir lá. E através disso vem a disciplina do que eu tenho que fazer todo dia. Então, você começa a perceber que isso é uma causa natural da vida acontecendo. Então, aí você vai ficando mais tranquilo, e aí vai mais uma chave poderosa. Hoje eu só me preocupo com aquilo que eu tenho controle. Se eu não tenho controle, eu não me preocupo.
Porque aquilo que para você não tem solução, solucionado está. Né? E quando a gente para pensar em problema só é quando é problema de saúde. Quando é algo ou que está muito difícil de ser revertido ou algo irreversível. Aí é um problema. Do contrário, são desafios. Falta de dinheiro é um desafio, ser mandado embora do emprego é um desafio, bater um carro é um desafio. Tudo isso é desafio, que a vida vai ocasionando. Você ficar triste é um desafio, terminar um relacionamento às vezes é desafio. Às vezes ser traído é um desafio, seja comercialmente ou do relacionamento, é um desafio. Não é um problema, porque tem uma solução. E aquilo que não tem uma solução, solucionado está. Uau, meu amor, uau. Tô apaixonada de novo. Tô apaixonada. Não entramos... A gente falou só de empreendedor. Não entrou na vida, né? Profundamente. Vamos ter outro podcast. Eu lembrei de um assunto aqui que eu acho que tem curiosidade das pessoas e a gente tem que encerrar com esse eu ia fazer um também. Então pode me perguntar. Não. Vai, fala. Agora fala. Sempre que nós damos as nossas palestras, tanto eu quanto Cibele, as pessoas nos perguntam sobre a nossa história de resultados, como empreendedor, como vendedor, como é que foi os detalhes, como é que... Tudo, as pessoas querem saber tudo e é legal. Não entrou nesse assunto. Disso, né? E fato é que durante a pandemia, antes da pandemia, na verdade, nós vivíamos um momento muito complicado financeiramente. Um momento em que eu fiz uma transição para o universo empreendedor, parei de trabalhar para as pessoas, fui trabalhar só para mim e passei alguns desafios. Eita, foi desafiador, gente? Porque eu não tinha aquele combo do empreendedor. Eu não tinha as habilidades todas necessárias e achava que tinha. E naquele momento eu não procurei mais ajuda. Naquele momento eu fiquei retido. Então passamos por muitas dificuldades, fiquei paralisado em alguns momentos, a ansiedade tomou conta de mim, até falei outro dia na rede social. Foi bem sério. Mas eu tomei uma decisão sobre aquela minha dor. Eu tomei a decisão que eu ia pegar um produto e eu ia vender aquele produto, que fosse porta a porta, que fosse 1 a 1, para eu sair das dívidas que eu estava. Eu tinha uma dívida ali, eu tinha uma meta, que era fazer R$3.000 por mês à época, de venda. E eu consegui fazer logo no primeiro mês, e depois eu superei isso em várias vezes. Só que, você lembra que eu falei aqui sobre o setor da venda direta, do marketing de relacionamento? Ele me proporcionou contribuir com milhares de pessoas em todo o Brasil, ensinando aquilo que eu fazia. E através dos meus ensinamentos, através do nosso método, daquilo que queimava no nosso coração, nós podemos ajudar mais de 10 mil pessoas a, na pandemia, não passar dificuldade financeira, a não passar fome, a conseguir manter os seus compromissos em dia. E nesse período pandêmico, ali de um ano e pouco, nós, junto com esse time, faturamos mais de 10 milhões de reais organicamente, usando apenas o celular dentro de casa, que foi na pandemia. E as pessoas me perguntam como foi, e aí tem todas as estratégias e métodos que nós usamos, que é o que a gente ensina. Mas fato é que essas 10 mil pessoas que passaram pelos nossos treinamentos foram muitas e muitas horas de Zoom. Eu tinha feito umas contas em casa, fazendo levantamento, se não me engano, foram mais de 1.000 horas de Zoom que nós fizemos em um pouco mais de 2 anos. Nós fazíamos Zoom todos os dias. E Zoom para várias pessoas, conferências individuais. Então não era um Zoom por dia, eram vários por dia. Então nós trabalhávamos ali muitas horas, né, durante o dia. Então, um pouco do que aconteceu na pandemia era um produto de emagrecimento, né, naquela altura, né, era um chá, que nós conseguimos ter essa alavancagem muito poderosa, graças a um sistema, a um setor, e graças às nossas habilidades de venda, de gestão, de comunicação, de apresentação. Então, nós conseguimos ajudar várias pessoas. Tem vários relatos, pessoas que estavam em dificuldade, pessoas chorando, pedindo ajuda. Então, graças a isso, nós conseguimos aí, contribuir com milhares de pessoas no Brasil todo. Posso falar, antes da minha última pergunta, posso falar, você, né? Eu quero que você fale como eu era, porque as pessoas às vezes veem eu me comunicando, conversando, falando como eu era para gravar um vídeo nessa época, porque foi na época da... Gente, isso tem 4 anos atrás. Então, você que está aí, eu não sei o que você quer desenvolver para esse 2025. Eu não sei o que você quer desenvolver para o seu 2025. Eu sei que há 4 anos eu não tinha essa mesma habilidade que eu tenho hoje de falar dessa forma. Eu poderia
ter habilidade de comunicação, mas eu tinha... grande parte dos momentos eu tinha receio de falar no story, eu não falava de primeira. Como era, Leonardo? Fala aí só um pouquinho disso, porque para as pessoas entenderem que há 4 anos atrás, por que a gente está falando muito disso? Porque além das habilidades que nós desenvolvemos, nós rompemos muitas coisas. Tinha a ver com o que a gente queria, quem a gente queria se tornar, o que eu poderia melhorar. Então, eu percebia isso e tinha aquela constância, aquela disciplina, como a gente fala, de fazer para me tornar. Então, como eu era lá, conta aí um pouquinho que a comunicação não era dessa mesma forma. Não era, a Sibeli gravava 50 vídeos para poder postar e às vezes nem postava, no final das contas. Porque ela tinha um nível de cobrança, de autocobrança muito alto, de perfeccionismo. Mas por quê? Porque ela não estava claro ainda para ela a real identidade. E ela tinha o medo de ser rejeitado, então ela se cobrava demais para ficar tudo perfeitinho. Então, aí o que acontecia? A maioria das vezes ela nem postava. E isso pode acontecer com várias pessoas. Sim, e o medo, isso não era consciente, que fique claro. Era inconsciente. O medo de falar em público ou na rede social não era consciente, ele era inconsciente. Então, eu fazia várias vezes vídeo. Daqui a pouco eu não colocava. Era o famoso medo de como as pessoas estão me vendo. É aquela ansiedade. Exato, que você falou agora só que conscientemente eu não tinha isso. Eu só fazia o vídeo e não colocava. Ou eu só fazia o vídeo e assistia várias vezes e encontrava mais erros do que ver o lado positivo daqueles vídeos. Então, o medo de falar em público também tem a ver com a sua autoimagem. Então, o que você vê sobre você? O que você vê? Porque se comunicar, você já se comunica. Você já fala com as pessoas. Sim. Se você fala com você tem a capacidade de falar para 10, para 100 e para 1000. E falar com a tela. Então, é muito mais o que está inconscientemente no e seu... tem como tratar isso, velho? Claro que tem. Claro que tem. Eu estou aqui, eu sou prova disso. Apesar de ter uma boa habilidade de comunicação, por exemplo, lá atrás, né? Em trabalhos, eu já fazia isso. Em trabalhos eu não tinha esse problema. Agora, quando partiu para as câmeras que, na verdade, era o meu próprio celular. Sim, era você mesmo, falando para você até então, né? Então, tenha isso aí em mente, que nós, né, hoje somos um casal comunicativo e comunicador, né, entre a gente e para outros, mas... existiram esses desafios que foram desenvolvidos. Sibeli, lembrei que agora do assunto, agora há pouco, vou ter que voltar nesse assunto. Leonardo, olha o nosso tempo. Não, vai acabar, vou encerrar. Gente, esse de hoje foi... Prometo que eu encerro. Foi muito empreendedorismo, venda hoje e tal. Foi à vontade. Foi à vontade. Mas, gente, o pessoal quer saber, tinha outras perguntas de intimidade, Leonardo, mas eu vou, coisa de nós dois. Vou só concluir com isso. Como eu falei dos 10 milhões de faturamento, é que fica muito claro. Eu tenho um empresário aqui que está atrás das câmeras também, que a gente estava conversando sobre isso, que é meu primo Gabriel, o dono aqui, o CEO do Estúdio Abas, né, da assessoria, e a gente falava sobre a diferença entre faturamento e lucro. Faturamento é o grosso, é tudo que você vende, é tudo que entra. Poxa, Leonardo, estava pensando que a gente já estava milionário. Mas o lucro Reage milionário. Mas o lucro é diferente, o lucro é diferente. E aí eu vou deixar essa curiosidade desse faturamento de 10 milhões, qual foi o nosso percentual? Vai ficar aí o nosso percentual de comissão, eu vou deixar no ar. Algumas coisas você pode falar, das viagens. Mas aí o pessoal já sabe, né? Para algumas pessoas que têm um pouco mais de entendimento aí com comissão, façam as contas aí. Eu vou deixar, não vou falar quanto foi quanto entrou na carteira de verdade, no lucro, né? Porque Essa foi ótima. Um dia eu coloquei um print aí, deu uma maior confusão. E engraçado, eu quero entrar nesse assunto agora, eu sei que está terminando, mas é engraçado que as pessoas que começam a ganhar dinheiro, às vezes elas acham que isso é ruim, ou é um crime falar que ganhou dinheiro, falar que está rico, falar que está milionário, né? Parece que... E hoje, vou falar que a coisa mais natural, principalmente na internet, no mundo digital, é as pessoas falarem quanto está faturando, porque isso é prova social. É para que você que está aí acredite que é possível também para você. Se foi possível para mim, que morava num barraco, que estava lá, tinha todas as dificuldades, Sibeli que não gravava o vídeo, e chegar a um faturamento de 10 milhões, você também consegue, só que você precisa aprender.
Agora, se ninguém fala quanto que fatura, qual é o resultado disso, as pessoas não vão saber. E eu quero te incentivar. Eu quero te incentivar a empreender digitalmente, empreender no offline, de qualquer maneira. Até porque nós não tivemos incentivo, assim, diretamente, não tivemos esse tipo de incentivo. Ó, vai, faça. Exatamente. Isso é uma inspiração, isso é uma referência. Hoje, a sua vida é pautada de acordo com as referências que você tem. Então, vá atrás de boas referências. Se você quer empreender, procure referência. Você quer se tratar, se você quer se preparar para alguma coisa, seja para casar, seja para empreender, seja para ser empresário, para passar no concurso, se você quer fazer essas coisas, vai procurar alguém para poder te ajudar. Treinamento, vai treinar, vai se preparar. É simples assim. Terminei minha fala com isso aqui. Falei demais. Então, vamos lá. Deixa aí, então, Leonardo. Pergunta da intimidade. Tem nenhuma para finalizar? Ah, não. Tinha uma pergunta. O que você menos gosta na Cibele? O que eu menos gosto na Cibele? Cara, isso aí O que menos gosta tem que ter, Leonardo. Cibele, não, para. O que eu menos gosto é porque, às vezes, pronto. Às vezes. Leonardo, assim, olha pra mim. Você falou que é intencional. Não. Cibele, o que acontece é que, às vezes, meu amor, você é muito sincera. Muito direta. Pronto, você é muito direta. E, às vezes, a maneira de você ser direta, nem todo mundo está preparado para receber a informação diretamente. Sabe quando você tem que ir mais devagarinho? Ele está falando dele mesmo, fazendo né, carinho, gente? até chegar no ponto, contextualizando, devagar. Não, aí a pessoa vai direto. Aí, esse é o que eu menos gosto. Mas assim, é pouquinho também, já aprendi a lidar. Sei. Você está em evolução também, eu te amo. Ah, beleza, Leonardo. Agora, o que você admirou em mim lá atrás, que hoje você ainda admira? Quando você se apaixonou, presta atenção, hein? Lá atrás. Que eu admirei? O que te chamou a atenção? Pronto. O que chamou a atenção? Meu poder de quê, Leonardo? Naquele momento que eu dizer... Ah, Leonardo, Sibeli, para de... eu vi você uma mulher poderosa, sabe? Apesar de não ter clareza sobre tudo, eu vi que você, tipo assim, você se impunha com a sua postura, com o seu jeito de falar, entende? Você não ficava com muito mimimizinho, não abria brecha pra coisinha, lero-lero, tique-tique, entende? Tô entendendo. Como diz o Sérgio Malandro, né? Yeah. Então você não dá. Você era posturada, entendeu? Você era firme nas palavras, postura, assim, ó. Você não ficava de sorrisinho para qualquer um. Isso me chamou a atenção. Era um poder, você era poderosa. Como você é poderosa ainda, mais do que naquela época, hoje em dia. Entendi. Qual foi a habilidade? Agora eu que estou fazendo. A habilidade que eu desenvolvi, que hoje você admira. Habilidade que eu desenvolvi. É algo que mudou. Na verdade. Eu não acredito que as pessoas mudam. Elas encontram... Evoluem. Exato. Então, acho que a principal habilidade que você desenvolveu foi de relacionamento. Foi de se relacionar de uma maneira mais leve, mais suave. Porque você era muito direta e, às vezes, assim, era muito bate-volta. Você era muito reativa. E hoje você não é tão reativa. Hoje você ouve, pensa, vale a pena eu responder? Não vale? Vou responder por aqui, vou leve. Então, isso foi uma evolução, assim, maravilhosa. Até por isso você está aqui hoje dessa maneira, colhendo seus resultados, como você já está há muito tempo. Tanto com terapia, tanto com você passou no seu concurso, tanto com vendas, tanto com suas alunas de mentoria, que são várias aí pelo Brasil todo. Então, eu acho que a principal foi isso, o relacionamento. Essa maneira de se relacionar. Encerramos por aqui, então, né, Leonardo Baldez? Encerramos por aqui. Muito obrigada, mais do que muito obrigado, meu amor. Gratidão também eu acho que é pouco. Eu te admiro, vou deixar aqui registrado agora. Eu te admiro, não só pela habilidade que lá atrás você teve de comunicação, mas, sobretudo, a pessoa que você é. Não pode chorar, não, Zé. A pessoa que você é como ser humano, como pai, como filho, né? O seu cuidado. E como meu marido, aí eu posso dizer o cuidado que você tem, o carinho, né, por ter... E a paciência, né, que você teve durante todo esse processo aí do meu desenvolvimento. Nós nos desenvolvemos juntos, mas eu acredito que você foi muito paciente. Eu fui também paciente, mas você foi muito paciente, foi cuidadoso e amoroso comigo. Então, gratidão por todos esses anos, esses 22 anos. A gente encerra aqui esse Pode Falar. E foi algo, vou contar que agora
o segredo desse Pode Falar, porque a pessoa que mais me pediu para falar foi Leonardo Baldez. Porque eu era reativa e direta, mas para eu falar era algo difícil. Para eu falar dos meus pensamentos, para eu falar dos meus sentimentos, o que eu estava sentindo naquele momento. Então, tinha muitas coisas presas, muitas coisas que ficavam, digamos, dentro de mim, que eu acreditava que eu conseguia dominar, que eu conseguia ali levar na minha vida. E o Leonardo foi a pessoa que mais falou, fala, Cibele, o que está acontecendo? Fala, Cibele, fala. E hoje eu acredito que a comunicação é um meio de transformar vidas, transformar resultados, né? Como pessoa, né? Tanto na parte pessoal, no desenvolvimento pessoal, a autoimagem, quanto no profissional. A comunicação, eu acredito que é um meio poderoso, né? Esse poder acredito que está na comunicação. E ele, como comunicador e a pessoa que me ajudou a desenvolver isso. Gratidão, meu amor. Muito obrigada. E até a próxima, porque teremos que entrar no assunto pessoal. Posso fazer um agradecimento? Claro, Queria agradecer aqui mais uma vez toda essa estrutura maravilhosa que você acompanhou durante esse ano todo e vai acompanhar muito mais em 2025. Assessoria Abes, muito mais do que uma agência de marketing, é para estar com você, empresário, você, pessoa física, que quer que está querendo se posicionar de uma maneira profissional e colher frutos disso. Você tem aqui a assessoria, tem aqui os estúdios Abes, que fornece toda a estrutura com material de altíssima qualidade, sempre prezando pela qualidade do material para levar a qualidade para o seu serviço, para o seu produto. Então deixa aqui meu agradecimento, Gabriel, Jéssica, muito obrigado. E toda a equipe Abes, que são vários profissionais que nos deixam à vontade para que nossa imagem cada vez seja melhor, tá aí nas redes sociais, para levar um conteúdo de qualidade para você. Então, Estúdios Abes, Assessoria Abes, gratidão por 2024, 2025, tamo junto. Gratidão e até a próxima. Ó, Assessoria Abes, muito mais do que marketing, viu? Muito mais que marketing. Não só que você quer, você que sabe que precisa. Você sabe que você precisa. Da visão à realidade. Exatamente, da visão à realidade. Então, gratidão e até a próxima. Valeu! Valeu, Gabriel? Quanto tempo? 2 horas? 1 aí agora.